Imagine um homem que, por trás das grades, carrega o peso de um ato que não apenas destruiu uma vida, mas também abalou toda uma comunidade. Seu nome não é apenas um número no sistema carcerário. Ele é constantemente lembrado pelo título que o acompanha, o assassino de Charlie Kirk. O que poucos sabem é que, desde o momento em que foi levado para a prisão, a vida dele se transformou em algo que muitos descrevem como pior que a própria pena de morte. Nos primeiros dias após a captura, enquanto jornais e câmeras transmitiam sua imagem como se fosse um espetáculo nacional, Robinson foi colocado em uma cela de isolamento absoluto. Nada de contato humano, nenhum som além do ranger metálico das portas e das correntes que ecoavam pelos corredores. Essa era a rotina de um homem que, antes de se tornar conhecido, vivia no anonimato completo. Mas agora, marcado pelo crime, sua vida se resumia a um espaço frio, com paredes nuas e vigilância constante. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de um criminoso. É a maneira como o sistema lida com alguém que, ao mesmo tempo, precisa ser punido e controlado. Robinson, segundo os registros, não tem permissão para o mínimo conforto. Dorme em um colchonete fino, usa roupas de segurança que o impedem de qualquer tentativa de fuga ou autodestruição, e não tem acesso a objetos pessoais. O detalhe perturbador é que, ainda que essas medidas sejam apresentadas como protocolos, na prática elas representam um confinamento psicológico que poucos conseguem suportar por muito tempo. E aqui está um ponto que raramente chega ao público. Mesmo entre outros detentos, Robinson é visto como alguém perigoso demais para estar no convívio. Não porque tente iniciar conflitos, mas porque sua presença carrega uma carga simbólica. Ele não é apenas mais um preso. Ele é o responsável por um crime que se tornou manchete, que dividiu opiniões e alimentou debates políticos. Isso coloca em um lugar isolado dentro do próprio isolamento, um inimigo invisível para uns, uma ferramenta útil para outros. Esse tipo de confinamento vai além da privação física. Psicólogos carcerários relatam que a mente humana, quando exposta por semanas e meses a esse nível de reclusão, começa a criar distorções na percepção da realidade. Sons imaginários, diálogos que nunca existiram, uma sensação de que o tempo deixou de avançar. Robinson, conforme relatos não oficiais de agentes penitenciários, passou por crises de ansiedade, conversando sozinho e andando em círculos até a exaustão. Ainda assim, qualquer pedido de acompanhamento médico é filtrado, avaliado e, muitas vezes, negado, sob a justificativa de que cada movimento dele pode ser interpretado como manipulação. Ao mesmo tempo, o peso da vida que ele tirou não desaparece. As famílias que aguardam justiça não permitem que sua imagem seja esquecida. Há quem diga que a verdadeira sentença não é a que virá dos tribunais, mas a que ele vive todos os dias ao encarar a própria consciência em silêncio absoluto. Esse silêncio, segundo guardas, se torna tão opressor que o simples barulho de passos no corredor pode soar como um alívio ou como o prenúncio de algo ainda mais sombrio. Mas se engana quem pensa que o isolamento significa ausência de riscos. A prisão é um ambiente em que informações circulam com rapidez, mesmo atrás das grades. A cada semana, surgem rumores de que outros detentos têm interesse em dar um fim a Robinson, seja por vingança, seja para conquistar respeito dentro da hierarquia carcerária. Por isso, cada deslocamento dele acontece como uma operação militar, algemas duplas, correntes nos pés, e pelo menos 4 agentes acompanhando, como se a qualquer instante um ataque pudesse acontecer. A ironia é que, mesmo com tanta proteção, ele não está verdadeiramente seguro. E essa é a realidade que não aparece nos noticiários. Quando se fala em prisão perpétua ou pena de morte, a atenção costuma se concentrar na sentença. Mas o que realmente molda a vida de alguém como Robinson é esse limbo diário, onde cada minuto se arrasta e onde a mente trava batalhas silenciosas. Não existe fim rápido. Não existe catarse. Existe apenas uma rotina projetada para quebrar qualquer resquício de humanidade. Por trás das grades, ele não é apenas o homem que cometeu o crime. É o reflexo de um sistema que parece ter encontrado uma forma de impor um castigo lento e invisível, tão devastador quanto qualquer execução. E isso nos leva a uma questão ainda mais perturbadora. Será que essa forma de punição realmente atende à ideia de justiça, ou estamos diante de uma espécie de sentença oculta, desenhada para prolongar a dor de forma calculada? Dentro das paredes cinzentas onde Robinson cumpre seus dias, a rotina é muito mais do que repetição mecânica. É uma espécie de laboratório cruel em que cada detalhe parece calculado para extrair da mente do preso o máximo de desgaste psicológico possível. A prisão não se limita a retirar a liberdade. Ela molda uma nova realidade, e para Robinson essa realidade é marcada por vigilância constante, ausência de contato humano e uma sensação crescente de que sua vida foi reduzida a um experimento silencioso. De manhã,
Quando a pequena abertura da porta de metal se abre, a bandeja com a refeição entra sem qualquer palavra. Não há contato visual. Os guardas evitam encarar Robinson, não por medo, mas porque o manual interno recomenda distanciamento absoluto. Ele come rápido, não porque a comida seja apetitosa, mas porque sabe que, se deixar de lado, a bandeja será recolhida em minutos. E no ambiente em que vive, cada caloria é combustível não só para o corpo, mas para a mente que resiste ao colapso. As horas seguintes são preenchidas pelo nada. Robinson não tem acesso a jornais, televisão ou rádio. Qualquer informação externa é filtrada. Ele vive cercado por paredes que parecem não apenas aprisionar, mas também silenciar o mundo. Os únicos sons que chegam são o bater ritmado de portas sendo trancadas, passos que se aproximam e depois desaparecem, e, de vez em quando, gritos de outros detentos que rompem a madrugada. São esses gritos que revelam a verdade oculta. A prisão é um lugar onde a mente humana vai sendo lentamente triturada, e Robinson é apenas mais uma engrenagem nesse mecanismo. Por trás desse silêncio, existe um detalhe ainda mais inquietante. Documentos internos, nunca divulgados ao público, revelam que ele é classificado como inmate of interest, um termo que significa que sua rotina é monitorada não só pela direção da prisão, mas também por agências externas. Em outras palavras, Robinson é vigiado de perto não apenas como criminoso, mas como peça política. Qualquer movimento, qualquer frase dita a um agente, qualquer comportamento incomum é registrado e arquivado. O peso de ser constantemente observado transforma até os gestos mais simples em atos de paranoia. Beber água, dormir, andar alguns passos em círculos, tudo parece ter um significado oculto. É nesse ponto que a solidão se transforma em algo ainda mais perigoso, o contato com a própria mente. Psicólogos que estudaram prisioneiros em condições semelhantes relatam que o isolamento extremo gera efeitos devastadores: perda da noção do tempo, alucinações auditivas, ansiedade crônica e até surtos de despersonalização, quando o indivíduo deixa de se reconhecer como alguém real. Robinson, segundo relatos não oficiais de funcionários, já passou dias inteiros em silêncio absoluto, seguido por noites em que falava sozinho como se estivesse em uma sala repleta de pessoas invisíveis. Para quem o observa de fora, são sinais claros de uma mente em processo de fragmentação. Ao mesmo tempo, existe outro fator que torna sua vida dentro da prisão ainda mais insuportável: a percepção de vulnerabilidade constante. Apesar do isolamento, rumores circulam pelos corredores. Outros presos sabem quem ele é, sabem o que fez e, principalmente, sabem o peso simbólico de atacar alguém com sua notoriedade. É por isso que, sempre que precisa ser transferido de um bloco para outro, Robinson é cercado por guardas armados, algemado nos pulsos e tornozelos, como se estivesse prestes a enfrentar um pelotão de execução. A ironia é que essa proteção não garante segurança. Muitos já disseram que, se algum dia um ataque acontecer, será dentro da própria cela, um lugar onde ele deveria estar protegido. Enquanto isso, do lado de fora, a vida segue. As famílias afetadas pelo crime clamam por justiça, enquanto simpatizantes radicais o veem como uma peça útil para agendas maiores. Essa pressão externa chega até ele de forma indireta. Agentes relatam que cartas enviadas a Robinson são cuidadosamente censuradas, muitas vezes barradas antes mesmo de chegar às suas mãos. Qualquer menção ao caso, qualquer palavra que possa ser interpretada como mensagem codificada, é removida. O resultado é um homem que não sabe exatamente o que pensam de si lá fora, mas que sente o peso de uma sociedade dividida sobre seus ombros. É nesse cenário que a noção de pior que a pena de morte ganha forma. Não há data final, não há ponto de conclusão. Cada amanhecer traz a repetição de um ciclo interminável: comida insossa, isolamento, vigilância e silêncio. A morte, em sua brutalidade, é definitiva. Já a vida que Robinson leva é uma espécie de execução fragmentada, aplicada dia após dia, sem pausa, sem trégua. Ele não sabe quando, ou se, isso terá um fim. E aqui está o detalhe mais perturbador. Para muitos, essa talvez seja a verdadeira punição. Um castigo invisível, projetado não para acabar com a vida de uma vez, mas para destruí-la em parcelas, lentamente, até que não reste mais nada além de uma sombra de quem ele já foi. O público, acostumado a pensar em termos de sentença, raramente se dá conta de que existe uma realidade entre as linhas da lei, uma realidade que transforma a prisão em um mecanismo de desgaste calculado. Mas a história não termina aí. O que realmente torna o destino de Robinson ainda mais sombrio não está apenas na rotina sufocante do isolamento. Está nos bastidores ocultos, nos segredos que poucos conhecem, nas contradições do próprio sistema que, em vez de apenas aplicar a justiça,
parece brincar com o limite entre punição e tortura psicológica. O que diferencia a vida de Tyler Robinson dentro da prisão de qualquer outra condenação não é apenas o isolamento físico, mas a maneira como cada detalhe parece calculado para lembrá-lo, dia após dia, de que nunca terá paz. Não existe perspectiva clara de futuro, apenas a sensação de que o tempo se arrasta como uma sentença invisível, mais pesada do que qualquer execução poderia ser. Na prática, Robinson vive em um paradoxo. Ele está protegido para não ser atacado, mas essa mesma proteção o transforma em alvo constante de ressentimento. Guardas, outros detentos, até mesmo funcionários administrativos sabem que ele recebe condições especiais. Não são privilégios, mas parecem privilégios. Uma cela monitorada 24 horas, controle rigoroso sobre alimentação, visitas reduzidas e protocolos de segurança duplicados. Cada uma dessas medidas tem um propósito oficial, manter sua integridade física, mas produzem o efeito contrário. Ele se torna ainda mais isolado e marcado. O peso simbólico desse isolamento vai além da segurança. Dentro da prisão, reputação é moeda de troca. Quem tem aliados, sobrevive. Quem tem uma rede, ainda consegue algum tipo de apoio. Robinson, por outro lado, não tem ninguém. Ele não pertence a gangues, não é associado a facções e tampouco se encaixa em qualquer dinâmica coletiva. Ele é o homem sozinho, e essa condição é vista como a mais vulnerável, e ao mesmo tempo, a mais insuportável. É nesse ponto que se percebe que o castigo não está apenas em privar Robinson da liberdade, mas em deixá-lo à mercê de um vazio que consome pouco a pouco. Enquanto o sistema judiciário americano se arrasta, o tempo se torna o verdadeiro carrasco. Cada audiência adiada, cada recurso protocolado, cada decisão judicial que demora meses para ser analisada significa mais tempo no limbo. Robinson não tem certeza se enfrentará a pena de morte, se passará o resto da vida preso ou se haverá alguma reviravolta inesperada. Essa indefinição é, para muitos especialistas, o pior tipo de tortura psicológica. A espera interminável é capaz de corroer até os indivíduos mais resistentes. Um detalhe chama a atenção: Robinson tem acesso restrito a interações externas. Ele não sabe exatamente o que dizem sobre ele nos noticiários, mas ouve fragmentos quando guardas comentam entre si, quando um advogado deixa escapar uma palavra ou quando alguém do setor administrativo solta uma frase despretensiosa. Esses fragmentos são como cacos de vidro. Eles não fornecem um quadro completo, apenas cortes pequenos, mas profundos. E cada corte abre espaço para paranoia, dúvidas e fantasias. Em sua mente, o mundo lá fora pode estar conspirando, julgando ou simplesmente esperando para vê-lo desmoronar. Dentro desse cenário, até os pequenos gestos se transformam em instrumentos de punição. A troca de roupa é feita sob vigilância. As luzes da cela permanecem acesas em intensidade mínima mesmo durante a madrugada, para que a vigilância nunca seja interrompida. A água do chuveiro, em certos dias, é deliberadamente fria. Nenhum desses elementos é, por si só, uma violação grave. Mas, juntos, compõem uma rotina que mina lentamente o bem-estar físico e mental. É como se a prisão tivesse criado uma sentença invisível. Robinson não morrerá de imediato, mas também nunca terá uma vida digna dentro da cela. Do lado de fora, a narrativa pública é implacável. Muitos veem o que ele está passando como pouco diante do crime que cometeu. Outros acreditam que a morte seria uma punição mais justa, rápida e definitiva. Mas existe também uma terceira visão, mais desconfortável, a de que o sistema pode estar criando um precedente perigoso, transformando prisões em ambientes onde a punição vai além da lei escrita e entra em territórios obscuros, quase experimentais. Afinal, quando a punição ultrapassa a fronteira da sentença formal, quem decide até onde ela pode ir? Esse é o ponto que gera o maior impacto. A vida de Robinson dentro da prisão se torna um espelho distorcido da própria sociedade. Ele não está apenas pagando por seus atos, mas também servindo de peça em um tabuleiro muito maior, onde a opinião pública, a política e a necessidade de enviar uma mensagem se entrelaçam. O resultado é um tipo de existência que não oferece chance de redenção nem de esquecimento. Uma vida suspensa, em que cada dia é uma execução adiada. Ao final, surge a pergunta inevitável: o que realmente é mais cruel? Uma pena de morte rápida e definitiva, que encerra tudo em poucos segundos, ou a lenta corrosão diária, em que cada amanhecer repete o mesmo fardo, sem perspectiva de fim? Muitos especialistas concordam que o peso psicológico dessa rotina representa algo ainda mais devastador do que a própria morte. Robinson, mesmo cercado por muros e vigilância, está vivendo aquilo que alguns chamam de a verdadeira pena infinita, uma sentença que não pode ser reduzida, apelada ou revertida,
porque acontece dentro da mente, e não apenas no corpo. Essa reflexão expõe o lado mais inquietante do caso. Mais do que sobre um crime ou um julgamento, a história de Robinson questiona até que ponto o sistema de justiça deve punir e até que ponto ele pode se transformar em algo ainda mais sombrio. O que vemos, em última análise, é um retrato do limite humano, um homem que perdeu a liberdade, mas que, a cada dia, descobre que talvez tivesse preferido perder a própria vida.